Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sessão da tarde aqui no Legale, comigo, professor Durval. Hoje nós vamos tratar de um tema muitíssimo interessante e que tenho certeza que vai ser importante para você que está me assistindo, que é a regularização dos loteamentos clandestinos via regularização fundiária urbana da 13.465 de 2017. É um tema super atual, é um tema importante. Eu tenho certeza absoluta que a sua prefeitura local aí já está trabalhando nesse sentido. E nós vamos fazer o que nessa sessão da tarde? Qual é a nossa orientação nessa sessão da tarde? É dizer a você que, além dos documentos que já existem relacionados à regularização dos prédios, nós ainda, dos loteamentos clandestinos, nós ainda temos mais uma, que é a regularização fundiária urbana, a REURB. Então, antes de nós entrarmos na regularização fundiária urbana, é importante nessa sessão da tarde lembrarmos de alguns outros produtos que podem ser importantes para a regularização do teu loteamento clandestino por essa legislação chamada de loteamento informal, tá? A primeira diz respeito à ação de adjudicação compulsória. Essa ação de adjudicação compulsória, ela é muitíssimo utilizada para regularização de lotes com problemas, tá? Então, vamos lá. O que quer dizer com problemas? Esses problemas relacionados a cara passar a escritura para você. O cara loteador. Então, um exemplo. Eu fecho um contrato de compra e venda do lote, ou de promessa de compra e venda do lote, e pago todas as minhas obrigações perante o loteador. Vou procurar o loteador, e o loteador diz para mim e fala o seguinte: olha, eu não posso te passar essa escritura porque o lote tem problema. Que problema? O lote tem um problema tal, assim, 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 assim. Veja, não é um problema insanável. É um problema na metragem, é um problema lá no grapoável, enfim, é um problema contornável. Então, para isso, existe, primeiramente, a ação de adjudicação compulsória. Essa ação, ela nasce dos loteamentos regulares dito clandestinos. Por quê? Porque a pessoa que comprava um apartamento, um imóvel desse daí, um lote, ficava depois o quê? Chupando o dedo. Por quê? Porque o cara não passava a escritura, ninguém passava a escritura, ele construía naquele lote, na maior boa-fé do mundo, e quem vem salvá-lo? Quem vem? Vem a ação de adjudicação compulsória. Então, ela é um produto interessante. Além da ação de adjudicação compulsória, outro produto interessante, se também tiver completado todos os requisitos de lei, é a uso capião. Seja ela a uso capião administrativa, seja a uso capião judicial, não importa, também são produtos importantes para você regularizar um loteamento clandestino. Mas, turma, a REURB é linda, maravilhosa, espetacular, moderna, e pode ter certeza absoluta que as inscrições estão abertas aí na sua prefeitura para você regularizar o seu loteamento clandestino ou o seu loteamento irregular. É lógico que nós também podemos observar que algumas prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo, capital, estão com processos de anistia abertos, para que então você possa regularizar os seus imóveis que não se enquadrarem na legislação predial urbana prevista nas leis de posturas e outras situações que não é o tema dessa videoaula nossa de sessão da tarde, que é a anistia na capital. Mas eu estou falando também para você dar uma olhada nisso daí, nesse ponto aí na sua localidade. Mas como nós estamos falando numa sessão da tarde em termos de Brasil, então é muito importante que nós saibamos de algumas coisas e elas são importantes.
né? Então, tenho aqui, né, o primeiro dispositivo, que olha o tamanho da 13.465. Ela é uma super, mega, master, ninja legislação. Então, ela dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana, que é a nossa cara, né? Sobre a liquidação dos créditos concedidos aos assentados da reforma agrária e sobre a regularização fundiária no âmbito da Amazônia Legal. Para nós, vai interessar a regularização fundiária rural e urbana. Depois, institui mecanismos para aprimorar a eficiência dos procedimentos de alienação de imóveis da União, porque antes eles tinham que passar pela 8666, com as alterações da 8883, que é a lei de licitações, e essa legislação vem simplificar, vem aprimorar, não é? Então, ele vai alterar toda essa legislação, começando, olha, veja, o Código Civil Brasileiro, o Código de Processo Civil, a Lei de Registros Públicos, né, tantas legislações importantes que a REURB, então, vem alterar, que a REURB vem atualizar. Então, já começamos com o artigo 11, que ele é um artigo importante para nós, que diz assim, olha que interessante, para os fins desta lei consideram-se, ótimo, ele está conceituando, nós que queremos regularizar o nosso lote clandestino, é a nossa cara. Núcleo urbano informal, aquele clandestino. Eu ouço muitas pessoas falarem o seguinte, professor Durval, puxa, eu comprei um loteamento tal, e esse loteamento é clandestino aqui na minha cidade, o que eu faço? A REURB está aí para você. Olha, você lê o artigo 11, 2 pauzinhos aqui, você vai falar, sou eu, é o meu lote, que alegria imensa, que satisfação, que júbilo, que contentamento. Sou eu estou me vendo aí, professor Durval. Então, veja você que reside num núcleo urbano informal clandestino, irregular, ou no qual não foi possível realizar por qualquer modo a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida a legislação vigente à época da sua implantação ou regularização. Isso daqui vai muito além do loteamento clandestino. Está falando em outra, por exemplo, você construiu na beira de um rio, né? E na época que você construiu não tinha recuo, mas hoje tem. Então, ele fala, ainda que atendidas as legislações. Então, lá no passado, quando você atendeu e depois virou irregular, por causa das questões ambientais, ainda assim você pode se utilizar da REURB, se for o caso. Mas no nosso caso aqui é loteamento clandestino. Então, você se enquadra exatamente no artigo 11, você não vai dormir essa noite. E o que, como é REURB, o que eu tenho que fazer? Então, vamos lá. Então, olha que lindo. Essa até acho que é um slide do Ministério da Cidade. Muito bom esse slide, esse material do Ministério das Cidades. Altera-se o conceito de assentamento irregular. Pô, sou eu. Meu loteamento é todo clandestino e irregular. Nós somos assentados tudo de maneira irregular aqui. Para núcleo urbano informal, contemplando os núcleos clandestinos. Está vendo? É você, olha, sob a forma de parcelamentos do solo. Ô, professor, o que é parcelamento do solo? Bingo! Boa! Loteamento. Nossa, cada vez mais sou eu nessa lei. Puxa vida, como Deus, Alá, Ganesh, grande arquiteto do universo, força cósmica, foi bom comigo. Veio uma legislação que agora vai regularizar o meu lote clandestino. Sim, ela veio e é para você. E vamos prosseguir. Né? Ou é um conjunto habitacional. Nossa, eu tenho um conjunto habitacional da Coab, Cepaab, Amurab, aqui, nunca consegui regularizar o meu apartamento. Pois é, amigão, ele veio para você. Só que como essa sessão da tarde para nós é para loteamento clandestino, é para lotes clandestinos, agora ditos informais. Tá? E depois, horizontais, verticais ou mistos.
Horizontais, não é? Você tem a questão do loteamento, aquele de lote, ou de predinhos, né? Ou mesmo misto. É de predinhos e é também de lotes. Lotes que vão ao horizonte, não se verticalizam. A lei passa a considerar todos os núcleos informais com usos e características urbanas, ainda que situados em zonas rurais. Durval, mas é o meu caso. Como foi bom eu assistir essa sessão da tarde. Vou orientar todos os meus familiares. Por quê? Porque aqui na minha localidade, no estado de Minas Gerais, teve um loteamento que o cara começou rural. Ele começou rural e depois não conseguiu passar para o urbano. Inclusive, esse pessoal desses lotes lá paga até ITR, nem paga IPTU. E eu vou poder regularizar agora? Agora vai, amigão. Por quê? Porque ele fala assim que não importa se o lote é urbano ou se o lote é rural. Se ele participar de um núcleo, veja só, com características urbanas, ainda que em zona rural, é um loteamento em zona rural, construir um montão de casinha, e ele tem cara de bairro, é isso que está falando a lei. Ele é um núcleo urbano. E o que eu devo fazer? Fala logo aí que eu estou morrendo. Calma, vamos com calma. Vamos com calma, a sessão da tarde é bom por causa disso. Porque rapidamente eu me atualizo. Essa ideia do legal é fantástica. Eu tenho um vídeo rápido, um vídeo aqui na tarde que me ajuda nas coisas aqui no meu escritório, que me dá uma outra visão, me dá um outro panorama, me traz informações privilegiadas e atualizadas. Isso é bom. Então vamos prosseguir. A REURB, pessoal, compreende duas modalidades. Então aqui a gente já vai dar uma paradinha para nós conversarmos. Primeiro lugar, o que eu devo fazer? Nós vamos verificar nos próximos slides, mas é muito bom que você, por exemplo, tem outras pessoas que podem pedir, mas eu estou falando com você, advogado, interessado, irmão do interessado, primo do interessado, amigo do interessado. Muito bem. Primeiro lugar, você precisa de verificar se a sua prefeitura não incluiu o seu loteamento na REURB automática. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que várias prefeituras boas do interior do Brasil, mas boas, não é? Até mesmo nas capitais, o que ela fez? Ela chamou empresas especializadas e falou, olha, sabe aquele loteamento Bambu? Ah, sim, conheço o loteamento Bambu. Então, eu quero que você, empresa especializada, vá até lá e coloque todo aquele loteamento na REURB. Essa é a sua primeira providência. Verificar se a prefeitura municipal não colocou o seu lote no automático por ela, porque a própria prefeitura pode entrar com a REURB, ela em seu nome. Essa é a primeira coisa. Não, Durval, rapaz, eu fui aqui na minha cidade, né, Hortolândia, fui aqui na minha cidade Sorocaba, fui aqui em Botucatu, Presidente Prudente, né, fui aqui fora em Goiás, né, por exemplo, Buriti Alegre, fui aqui em São Luís de Montes Belos, procurei aqui na cidade e Uberaba, Minas Gerais, Araxá, enfim, tantos, no Rio Petrópolis e tantos outros estados, né, pessoal? E verifiquei que a prefeitura não entrou para o meu loteamento. Antigamente clandestino, hoje você disse informal, gostei até do nome. Então, o que vai acontecer? Você vai, então, preparar uma planta básica, planta baixa e planta de corte do seu imóvel, onde consta, vai ter que preparar, amiguinho, aí não tem como. Né? Vai ter que preparar um histórico de onde ele está localizado, em que rua, não é? Que localização geográfica, e vai entrar com um pedido na prefeitura, um requerimento de regularização fundiária urbana, REURB.
Existem dois tipos de REURB. Vamos ao slide. Vamos lá colocar a REURB S, que é o slide que está colocado aí para você. Ó. REURB de interesse social, REURB S. Regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. Eu sou baixa renda? Não dá para saber. Quem vai dizer se você é baixa renda ou não é o prefeito. É o Poder Executivo Municipal. Quem vai dizer que tipo de REURB que é, se é a S ou se é a E, que é a específica, vamos lá ao slide, a específica. REURB, regularização fundiária urbana de interesse específico, REURB E, regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada, na hipótese que trata o inciso 1 deste artigo. Vamos falar algumas coisas importantes para você encaminhar aí o seu pedido de regularização do seu lote via REURB. Primeiro lugar, se for uma REURB S, que é a social, você não paga o requerimento, você não paga nada do que a prefeitura te pedir, você não vai pagar o CRF, você não vai pagar o registro no cartório e você não vai pagar o imposto. Quer dizer, o seu lote vai ser regularizado sem nenhum custo. O senhor está de brincadeira? Não, a lei fala exatamente. Você não vai pagar nenhum imposto, nem o registro do certificado de regularização fundiária na matrícula, que é o documento expedido para a prefeitura se seu imóvel estiver tudo tranquilo. Na REURB é diferente. Você vai pagar tudo que for necessário para a regularização do seu imóvel. Então, existe aqui uma diferença fundamental entre REURB E e REURB S. E eu peço a você, por gentileza, eu já entendi, é mais ou menos igual pobre, né? Aquela coisa que a gente coloca na ação, que a pessoa é insuficiente econômico, não pode arcar com as despesas. Só que quem vai decidir isso daí é a prefeitura, tá bom? Normalmente a pessoa requer o S, porque provavelmente o seu loteamento vai enquadrar no social. E depois, se eu pedir social e a prefeitura achar que é E, o que acontece? A prefeitura vai adaptar automaticamente o seu pedido de S para E. Tá? E quem define se é S ou se é E é a prefeitura. Então, a prefeitura vai decidir duas coisas. Presta atenção nessa sessão da tarde, são informações importantes. Primeiro, a prefeitura vai decidir se você é ou não uma pessoa de baixa renda. Essa é a primeira. Tá? Isso é muito importante, viu, pessoal? Tudo decisão da prefeitura. E número 2, né? A prefeitura vai verificar se o seu imóvel está ou não enquadrado na regularização fundiária urbana. Então, essas são as ponderações que a prefeitura vai fazer quando você protocolar o seu pedido de regularização fundiária urbana lá na prefeitura. Muito bem. E como é que é feito isso? Olha, pessoal, tem prefeituras que, inclusive, você pode ver quem poderão requerer a REURB aqui, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretamente ou por meio de entidades da administração pública indireta. Você vê que o próprio município pode requerer a REURB, que é o que eu falei para vocês. Não é? Quando o próprio município vai lá e fala, não, eu quero regularizar esse loteamento clandestino. Ótimo. A União pode, os estados, o Distrito Federal, os seus beneficiários, individual ou coletivamente, diretamente ou por meio de cooperativas habitacionais, associação de moradores, fundações, organizações sociais, organizações de sociedade civil de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas áreas de desenvolvimento urbano ou regulação fundiária urbana. Cara, é muita gente, concordo plenamente. Ó, você pode ir sozinho, você pode ir você e mais 4 vizinhos, pode ir o bairro inteiro, pode ir à associação dos moradores do loteamento clandestino ou informal Bambu. Olha, pode ser todo mundo.
pode ser outras fundações de interesse da cidade, que não a sua do Bambu, mas pode ser a do loteamento vizinho, associações dos amigos do loteamento Aparecidinha. Se ele estiver lá no objeto social da associação deles também lutar por outras, eles também podem entrar para a Aparecidinha e também para o loteamento Bambu, que é o seu caso. E você pode ir pessoalmente, sozinho? Pode, está lá. Individual ou coletivamente. Os proprietários de imóveis ou de terrenos, loteadores ou incorporadores. Ô, Durval, peraí, deixa eu ver se eu entendi que essa daí pegou pesado, hein? Inclusive o bandido que loteou tudo errado aqui, ele pode pedir a REURB? Ele pode pedir. Você acredita nisso? Não briga comigo, briga com a lei. Tá? O próprio loteador pode ele requerer a REURB. Mas olha que interessante. Talvez seja uma oportunidade dele redimir com você, que precisa de regularizar o seu lote e vai usar esse processinho na prefeitura chamado REURB, ou AS ou AE. Pessoal, só lembrando, em algumas prefeituras, são fantásticas do ponto de vista de serem rápidas, já tem, inclusive, você clica lá assim, REURB, você clica, já tem o requerimento de REURB lá no site. Você só preenche os seus dados, junta em PDF os documentos necessários, né, que varia de cada prefeitura, mas normalmente é isso daí, tá? São as plantas do seu imóvel, se você já tiver a matrícula, enfim, e manda para a prefeitura. Se faltar alguma coisa, a prefeitura vai te informar que falta, você protocola de novo lá no site, tudo certinho, tá? É muito bacana essa parte digital aí. Se for o caso, se você verificar que não tem, então na sua prefeitura esse requerimento deve ser feito via física mesmo. Você faz um requerimento, não pode passar de uma folha. Né? Eu, fulano de tal, põe a sua qualificação, possuidor do lote, tal, cujas características encontram-se na planta anexa, vem requerer por meio desta, né, a regularização fundiária urbana do meu lote pela REURB S. Atenciosamente, põe a data e assina. E protocola, fisicamente. Tá bom, pessoal? Então, toda essa moçada aqui pode pedir. O que mais? A Defensoria Pública, em nome dos beneficiários hipossuficientes. Não é? Então, você veja que interessante, né, pessoal? É muita gente aqui para poder pedir. Mas pode ser você também. Tá? A REURB obedecerá às seguintes fases. Então, nós já vimos como protocolar. É o seu requerimento, que pode ser feito digital, se for o caso aí na sua cidade, ou físico. Processamento administrativo do requerimento, na qual será conferido prazo para manifestação dos titulares de direitos reais sobre o imóvel dos confrontantes, para ver se você não está pedindo imóvel dos outros, né? 3. Elaboração do projeto de regularização fundiária. Porque o que acontece, pessoal? Deixa eu dar uma paradinha aqui na aula e conversar um pouco com vocês. A REURB, a alma da REURB, não é só regularizar o seu lote clandestino ou informal. É também levar até o seu loteamento os equipamentos públicos que ele precisa. Por exemplo, puxa, meu loteamento é tão grande, não tem um ponto de ônibus. A prefeitura vai colocar no projeto de regularização fundiária que ela vai levar. Puxa, meu loteamento é tão grandão, não tem aqui uma unidade de pronto atendimento. Ela pode inserir a prefeitura. Enfim, a prefeitura fará inserir nesse projeto não só o seu pedido para regularização do seu lote clandestino ou informal, mas quais serão os equipamentos públicos, quais serão os benefícios que ela vai levar para aquele núcleo aí onde está o seu lote clandestino ou informal. É muito bacana, né? Saneamento do processo administrativo, ela vai verificar se está tudo certinho. Decisão da autoridade competente mediante ato formal ao qual se dará publicidade. Decisão positiva ou decisão negativa. Se for positiva, ela vai expedir um tal de CRF. O que é a CRF? Certidão de regularização fundiária.
É um documento que a própria lei vai dizer que tamanho que ele é, o que ele vai conter, se é azulzinho, vermelhinho, cor de rosa. Não se preocupa, esse é problema da prefeitura. Mas se ao final, se ela falar que o seu lote, né, vai ser regularizado, e foi por decisão administrativa, ela vai emitir para você uma CRF. E você vai levar essa CRF para registro perante o oficial do cartório de imóveis em que se situe a unidade imobiliária com destinação urbana regularizada. E vou pagar quanto? Nada. Nada. Se for REURB-S, você não vai pagar nada. Não vai pagar pelo processo, não vai pagar pelo requerimento, não vai pagar pelo registro na matrícula, não vai pagar o imposto. É espetacular. Fantástico. É o momento para você regularizar o seu lote clandestino. Depois, a certidão é o ato administrativo de aprovação da regulação que deverá acompanhar o projeto aprovado, deverá conter no mínimo. Isso daqui é o que deve conter a CRF, o nome, graças a Deus, do núcleo urbano, a localização, se for só o seu lote, a modalidade da regularização, se foi S ou se foi E, para saber se o cartório se ele vai cobrar ou não, as responsabilidades das obras e serviços constantes no cronograma, estou levando asfalto, estou levando unidade de pronto atendimento, estou levando, enfim, equipamentos públicos. Quais seriam as minhas responsabilidades? A indicação numérica de cada unidade regularizada, quando houver, qual é o número, que número que ela é, que casa que é, enfim, tudo isso daí é importante. A listagem com nomes dos ocupantes que houverem adquirido a respectiva unidade por título de legitimação fundiária ou mediante ato único de registro, bem como o estado civil, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do Ministério da Fazenda e do registro geral da cédula de identidade e afiliação. Por que tudo isso, professor Durval, nessa sessão da tarde, que o senhor está falando, é detalhe pra caramba, hein? Por que precisa de colocar tudo isso? Por homonímia. Isso é que precisa de colocar. Ah, mas não tem dois Durval Salge no mundo, Júnior. Lógico que tem, pode ter. Ah, mas não pode ser que tenha dois Durvais Salge Júnior no mundo casados. Bingo. Ah, não pode ser que tenha dois Durvais Salge Júnior no mundo casado advogados. Bingo. Está ficando emocionante. Então, é necessário que você tenha a sua filiação, que você tenha RG, que você tenha CPF. Por quê? Porque só o seu nome, o estado civil, pode ocorrer de ser igual a um outro que tem o mesmo nome que você. Então, aqui fica essa questão referente à homonímia, que vale a pena você estar atento. E mais do que isso, tudo isso vai constar da sua certidão de regularização fundiária. De posse dessa certidão de regularização fundiária, então você vai pegar esse documento ao final desse processo, desse requerimento. Lembre-se sempre, hein? Fica de olho na sua prefeitura local, hein? Nessas várias nuances que eu falei nessa sessão da tarde, tá bom? Então, presta muita atenção. Por quê? Porque isso é importante para você. Tá? No sentido de que cada detalhe desse daí você vai orientar a pessoa, ou para você, não importa. Importa é que você tenha essas informações preliminares para que você possa fazer um bom requerimento de regularização fundiária urbana, seja pela S, seja pela E. E lembrando sempre que eu desejo a você uma sorte fantástica, eu desejo a você sucesso, porque isso daqui também é sorte, de cair, enfim, de milhões de coisas, né, envolvidas. A expedição do CRF, que isso é importante, você pegar esse CRF para levar na matrícula do imóvel e aí sim dormir em paz. E olha que coisa importante aí no slide agora, olha aí que bacana. Olha, é uma legislação que já tem até decreto regulamentador, que é a 9.310 de 15 de março de 2018. A REURB tem algumas ações diretas de inconstitucionalidade? Tem, mas são detalhes, né? A legislação está aí, está vigorando, as prefeituras estão usando muito e muitíssimo ela.
Então eu desejo a você, mais uma vez, sucesso, sorte, né? Técnica, você tem as informações preliminares, as informações básicas para você regularizar o seu lote clandestino ou também informal, agora via REURB, Regularização Fundiária Urbana, Lei 13.465 de 2017. Muito obrigado a sua atenção, muito obrigado a sua gentileza, a sua audiência. Espero que tenha gostado dessa nossa sessão da tarde e estaremos juntos em novas oportunidades aqui no Legale. Comigo ou com outros professores desta casa que tanto gosta e tem atenção e respeita o ensino jurídico no Brasil. Tá bom, turma? Até o próximo encontro. Tchau, pessoal!